Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. No nome de Jesus. Um versículo que Jesus Cristo tem tratado muito comigo. Eu falei com os irmãos hoje. Eu queria falar com vocês agora novamente. Novamente no culto da tarde, né? Marcos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Não é esse aqui, não. Do versículo 1 ao versículo 9. Tá a mesma versão daqui, né? Então eu vou ler aqui com vocês, tá, gente? Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco, perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, isso é Jesus Cristo ensinando. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Isso era Jesus explicando para as pessoas. As sementes brotavam logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Isso aqui é uma parábola muito conhecida e ela tem um tema, essa parábola, é chamada de parábola do semeador. Às vezes a gente fica se perguntando do porquê que Jesus Cristo falava através de parábolas. Na verdade, existiam alguns motivos pelo qual Jesus Cristo usava parábolas. O primeiro motivo pelo qual Jesus Cristo usava parábolas, está lá no Salmo 78:2, é que Jesus Cristo estava cumprindo uma profecia. Existe uma profecia no Salmo 78, versículo 2, que foi escrito séculos antes de Jesus ir ao mundo, que já explicava e já profetizava que iria falar através de parábolas. Põe para mim, por favor. Leia comigo, 1, 2, 3. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então já existia uma profecia de que Jesus Cristo falaria por parábolas. Mas existe um outro motivo pelo qual ele usava parábolas. Jesus Cristo, ele se moldava ao público-alvo. Entenda, naquela época, eu já falei isso aqui outras vezes, o pastor Paulo também já falou outras vezes, aquela sociedade era uma sociedade completamente agrícola. Era uma sociedade muito rural, era uma sociedade pesqueira. Então, tudo que ele utilizava do meio daquela sociedade para que eles entendessem. Quer um exemplo? Quando ele foi explicar para as pessoas que ele iria voltar, o que ele falou? Haverão 2 no campo. Um será levado e outro será deixado. Aí ele retornou dizendo assim: haverão 2 no moinho. Um será levado e outro será deixado. Então, ele se adaptava ao meio para que as pessoas entendessem o discurso dele. A Bíblia diz que onde Jesus Cristo andava, ele era cercado por pessoas. Eu faço sempre questão de frisar isso. E as pessoas que iam até Jesus, cada uma ia com uma necessidade singular. Parece muito com os dias de hoje. Em todas as igrejas, não só aqui. Todo mundo vai para a casa de Deus com uma necessidade singular. Tem gente que vai precisando de um milagre na vida financeira. Tem gente que vai precisando do agir de Deus no trabalho. Tem gente que vai para a igreja precisando do agir de Deus dentro da família. Tem gente que vai para a igreja precisando do agir de Deus na área da saúde, precisando de um milagre na saúde. E naquela época era a mesma coisa, as pessoas iam atrás de Jesus por diversos motivos. E Jesus Cristo discursava para as pessoas e ensinava a todas elas. E a Bíblia diz que teve um dia que Jesus Cristo estava chegando à margem do Mar da Galileia. Tu tem uma foto do Mar da Galileia, hein? O Mar da Galileia, ele não é um mar. Ele é um lago. Como a gente costuma dizer aqui no nosso Nordeste querido, é uma lagoa grande. Só que o pessoal da região da Galileia, eles chamam de Mar da Galileia. No mesmo Mar da Galileia, que é um lago, do outro lado existe uma região chamada região de Genezaré.
Lá eles não chamavam de Mar da Galileia, eles chamavam de Lago Genezaré. Então cada um chamava de acordo com a sua região. E popularizou-se Mar da Galileia. Está aqui uma foto dele, ó. Um dia eu vou conhecer isso aí no nome de Jesus. Quem vai aí diz um amém. 4 pessoas, misericórdia. Eu ia alugar uma van, alugar um Fusca só. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou lá. E quando Jesus Cristo chegou, adivinha o que é que tinha lá? Uma multidão. A palavra de Deus fala, e a Bíblia ela é cheia de detalhes, que nenhum detalhe da Bíblia é em vão. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele entrou num barco e assentou-se no barco. Como é que fala no versículo 1 do capítulo 4? Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão se ajuntou em volta dele, era uma multidão de pessoas, e era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco. As pessoas começaram a acuar Jesus para dentro do mar da Galileia. E ele não tinha mais para onde ir, só tinha o mar. Só que ele ainda não tinha andado sobre as águas, ele foi andar depois. Nessa hora ele não andou. Ele foi se afastando e foi entrando dentro do mar, ele viu um barco. Quando ele viu um barco, nós acabamos de ler que ele entrou dentro do barco e sentou-se. Por que que Jesus Cristo sentou no barco? Tem um motivo. Deixa eu explicar para vocês na noite de hoje. Os judeus, eles tinham um costume, e alguns até hoje têm, de que quando eles vão tratar de um assunto muito sério, eles não conversam em pé. Porque quando você conversa em pé, dá a impressão de pressa. Dá a impressão que o assunto tem que ser rápido para você ir embora. Os judeus, eles são cheios de costumes. Então, quando eles iam tratar de um assunto muito importante, o judeu sentava para tratar. Quando você via um judeu sentando para conversar, é porque o assunto era sério. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Mateus capítulo 5, acho que é capítulo 5, fala do Sermão do Monte. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava numa montanha e ele foi passar um sermão para as pessoas, uma espécie de seminário. Foi explicar muitas coisas para as pessoas. E a palavra de Deus faz questão de dizer que no Sermão do Monte, Jesus Cristo sentou na montanha para explicar às pessoas. Aí ele começou, deixa eu lembrar aqui uns versículos do Sermão do Monte. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês que choram, porque serão consolados. E ele começou a destrinchar todo o Sermão do Monte. Mas você pode ler lá em Mateus capítulo 5, que fala que Jesus Cristo sentou para tratar aquela situação. Vou puxar outro exemplo. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos para conversar na quinta-feira da traição, o que foi que ele fez? Ele chamou os discípulos para cear. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentou à mesa e começou a explicar várias situações para os discípulos. O assunto era sério. Quando Jesus Cristo entrou no barco, ele fez questão de sentar no barco. Quando ele sentou, eu imagino que as pessoas ficaram olhando para Jesus na expectativa que elas tinham de ele resolver o problema delas, ou de ele liberar uma palavra que ali iria solucionar a situação que elas precisavam que ele solucionasse. Irmãos, posso fazer uma pergunta para vocês? Quem aqui já veio para a casa de Deus com um problema para ser resolvido? Levante a mão. A minha mão está erguida. Quem já saiu daqui com um problema sanado pelo Senhor? A minha mão também continua erguida. Tem gente que eu conheço a situação, tem gente que vem para cá com um problema dentro da família. O filho está rebelde, o filho é drogado, o marido é cachaceiro, a esposa não é fiel. Tem gente que vem para cá, para a igreja, com problema financeiro. Tem gente que vem para a igreja com problema na área profissional. Tem gente que vem para a igreja com problema na área acadêmica. Teve uma irmã aqui que ela me procurava muito na quinta-feira. Ela passou assim uns 3 ou 4 meses vindo toda quinta-feira. Porque ela fez ela cursou medicina, acho que foi na Bolívia. E no exame, se eu não me engano, era o Revalida. Quando ela fez o Revalida na época, ela fez o exame que ela fez, eu não sei se foi pela internet, não salvou uma das cadeiras, eu não entendi muito bem. E quando não salvou, por causa daquela cadeira, ela não conseguiu a autorização para poder clinicar aqui no Brasil. Só que ela teve que colocar a causa na justiça. E toda quinta-feira essa irmã me procurava. Ela sentava lá atrás. Ela estava desesperada. Ela disse: pastor, eu cursei medicina durante 6 anos fora do meu país. E eu tenho direito, eu sei qual foi a nota que eu tirei, só que o sistema impediu. E eles me orientaram a entrar na justiça. Eu entrei na justiça e a causa ainda não saiu. E a gente orava, até que teve um dia que Deus destravou a situação e abençoou a vida dela. Deus ainda faz milagres, amém, irmãos? As pessoas iam até Jesus, cada um com a sua necessidade singular. A Bíblia diz que Jesus Cristo entrou no barco e sentou. Quando ele sentou, ele começou a ensinar por parábola. E essa parábola aqui, como eu ouvi um pregador na internet falando, achei muito interessante. É uma parábola que é tipo assim, como se fosse a parábola-chave de todas as parábolas da Bíblia. Por quê?
Porque Jesus Cristo, quando começou a ensinar essa parábola, ele disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, multidão, o reino de Deus funciona desta forma. Você quer entender como é que a obra de Deus funciona? Jesus Cristo explicou aqui, e nós acabamos de ler. Ele disse: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Havia um semeador. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador, irmãos? Quem é o semeador? Quem é o semeador? O que é a semente? A palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Quando ele saiu a semear, ele encontrou 4 tipos de terreno. Em suma, Jesus Cristo resumiu a humanidade. Ele disse: olha, existem 4 tipos de terreno que a semente cai. O primeiro terreno é um terreno em que a semente cai, só que a semente se perde no terreno e vem as aves do céu e tomam a semente. Quando você vai ler a partir do versículo 13 do mesmo capítulo, ele explica a parábola. E ele fala que esse terreno é um terreno muito perigoso. Por quê? Porque ele diz assim: a semente ela é tomada pelas aves porque não existe compreensão das pessoas. Ele já começa explicando que o terreno somos nós. Amém? Ele diz: olha, o primeiro tipo de terreno é um terreno que o diabo vem e toma a semente lá, toma a palavra de Deus que foi jogada no terreno, porque o primeiro tipo de terreno não entende a palavra. Isso é perigosíssimo. Cristão que não entende a palavra de Deus é um prato cheio para Satanás. Porque a pessoa que não entende a palavra de Deus, que ela não se aprofunda na palavra de Deus, que ela não consegue absorver a Bíblia, ela não tem condições de experimentar milagres. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os milagres que Jesus Cristo tem para a sua vida estão contidos aqui. Não tem nada diferente, tá, gente? Ai, porque o fulano tem uma revelação para me dar. A fulana fica lá dando revelação. Tá tudo aqui. Quem quer bênção aí, levanta a mão. Tá na Bíblia. Quem é o dono da tua bênção? Tá aqui, ó. A pergunta que eu fiz hoje de manhã para os irmãos, vão começar a rir. A pergunta que eu vou fazer é só uma pergunta retórica. Como é que você quer ser abençoado por uma pessoa que você mal passa 3 minutos por dia conversando com ela? Nem para explicar qual é a bênção que você quer. O dia tem 24 horas. 2 minutos que sejam. E não precisa falar muito. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi multiplicar os pães e peixes, sabe o que ele fez? Ele pegou 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu, agradeceu e partiu o povo. Ele não passou muito tempo orando, não. Porque ele já tinha uma vida com Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo diz amém. É complicado você não entender a palavra, porque à medida com que você não entende, você é levado por todo o vento de doutrina. Você se apega a todo tipo de palavra e a todo tipo de emoção. Você conhece crente que é levado por emoção? Quem conhece aí? Vou fechar até meus olhos. Ai, porque o canto lá é muito mais legal. Ai, porque ali tem uma emoção. Tem uma irmã aqui que ela vivia reclamando dos cultos daqui. Ela dizia que ela ia em outra igreja também, dizia que na outra igreja o pastor de lá derrubava um monte de gente. Misericórdia. Eu digo: tudo bem, irmão, vou falar com o pastor Paulo, ver se ele sai dando uma rasteira no povo aqui na igreja. Então as pessoas ficam sendo levadas por tudo, porque a palavra de Deus de verdade não penetrou dentro delas. Não penetrou. Isso é um perigo. A Bíblia diz que o diabo vem como um pássaro e pesca a palavra de dentro daquele tipo de terra, daquele tipo de pessoa. Isso é um perigo. Aí Jesus Cristo começou explicando o segundo tipo de terreno. O segundo tipo de terreno qual é? Cadê o versículo? Versículo 5, né? Versículo 5. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando saiu o sol, ou quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham, repete comigo, elas não tinham. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você não criar raiz no reino de Deus, você não vai prosperar. Você não vai florescer. Ele explicou que o outro tipo de terreno era um terreno com pedras. As pessoas que vão lá em Israel, que visitam o Mar da Galileia, elas falam que em uma das margens do Mar da Galileia não é areia, é muito pedregulho. Então Jesus Cristo saiu explicando tudo de acordo com o que as pessoas estavam olhando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um tipo de terreno em que o semeador lança a semente e as aves do céu vêm e tomam a semente. Mas existe o segundo tipo de terreno, parece com esse aqui, ó.
É um terreno cheio de pedras. Pelo fato de ser cheio de pedras, a planta não consegue criar raízes. E quando vem os problemas, ele fala que lá na frente, que o sol, quando vem e queima a planta, simboliza os problemas, aquela planta seca e morre. Se você não criar raízes em Jesus, você não vai resistir no dia da tentação. Você não vai resistir no dia do vendaval. O próprio Senhor Jesus Cristo avisou. Ele fez outra parábola certa vez sobre uma casa. Ele disse assim, para a gente construir a casa sobre a rocha, porque quando vier o vento forte, a casa vai se manter firme. Como ele estava falando de planta, ele disse o seguinte, quando a semente é lançada e cai num terreno muito pedregoso, um terreno duro, um terreno que é muito cheio de pedras, ela não vai criar raiz. Você conhece gente que não cria raiz em lugar nenhum? Tem gente que tira foto. Eu posso falar agora à noite? Tenho medo de ser censurado. Agora estão botando os pastores tudo presos. Eu não tenho nem advogado. Tem gente que de 3 em 3 meses tira uma foto numa igreja diferente. Ainda posta assim, no melhor lugar do mundo. Aí com 3 meses bota de novo, no melhor lugar do mundo. Diz, qual é o melhor lugar do mundo? É o primeiro ou o segundo? Não cria raiz em lugar nenhum. Meu irmão, para você que não cria raiz em lugar nenhum, o diabo está assim, babando. A Bíblia compara a gente como ovelha, não é assim? Ovelha é um animal ovelha. Você já viu um animal ovelha conseguir sobreviver sem a proteção do seu pastor? O Davi, ele era pastor de profissão. Ele escreveu um dos salmos que, eu acho que junto com o texto do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que é o texto mais conhecido do mundo. O Senhor é o meu e nada me faltará. Acho que é no versículo 3 ou é no versículo 4, ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo. O Davi estava fazendo uma analogia de que quando a gente cria raiz num determinado ambiente, a gente recebe proteção espiritual. Quem precisa de proteção espiritual, levanta a mão. Bíblia pura. Jesus Cristo estava explicando, existe o segundo tipo de pessoa. É aquela pessoa que não consegue criar raiz. A palavra de Deus não cria raiz nela. É aquela pessoa que quando vem o problema, ela some. Um dia desse eu falei aqui uma vez, um rapaz gostando dele. Ele veio para mim, faz um tempo já, e disse que queria ir para outra igreja. Eu quero ir para outra igreja, eu quero ir para outra igreja. Eu digo, por quê? Porque lá é diferente. Lá eu sinto uma coisa diferente. O rapaz já era daqui desde a época do hotel, antigo. Rapaz, nossa, aqui, cresceu com a gente. Aí eu disse, tudo bem, eu não fico insistindo, gente, porque eu sou adepto da seguinte frase. A minha tia falou uma coisa, ela disse assim, meu filho, cada cabeça é uma sentença. É complicado, você tem que dar livre-arbítrio para as pessoas, né? Mas eu fiz questão de perguntar, porque eu já tinha uma certa intimidade com ele. Eu digo, mas por quê? O que tem de diferente lá? Ele disse, sei lá é diferente, lá tem uma fumaça subindo do altar. Fumaça? Meu irmão, não posso botar fumaça aqui. O pastor da igreja é capitão do corpo de bombeiros. Se eu botar fumaça, ele vai pensar que é princípio de incêndio. A igreja é cheia de extintor. Aí porque a parede LED de uma determinada cor é escura. Eu digo, ai meu Deus do céu, gente. Você sabe qual era a cor da parede da casa de Jesus? Quem sabe, levanta a mão. Eu também não sei. Porque não importa. Deus age na parede preta, na parede azul, na parede laranja, na parede amarela, na parede branca. Porque Jesus Cristo age em você. Amém, irmãos? Eu disse, rapaz, mas então vai lá, fica de boa. Tu está sentindo de ir lá, fica tranquilo. Não tem raiz. Jesus Cristo estava falando que esse tipo de terreno é perigoso, que a pessoa que não cria raiz, na hora que vem um problema, morre espiritualmente. Aí, nesse tipo de terreno aqui, surge um tipo de cristão hoje em dia que está disseminado muito, é muito perigoso. Eu não sei se você já ouviu falar no cristão que não precisa de igreja. Quem já ouviu falar? Hoje em dia as pessoas falam isso. Meu querido, você nunca mais veio para a casa de Deus, o que é que está acontecendo? Não, estou em casa, mas tu está bem? Estou bem com Deus. Como é que tu está bem com Deus se tu não pisa na casa dele? Jesus Cristo ia para a igreja o tempo todo. Serei eu melhor do que Jesus, que não preciso? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, toda vez que ele chegava numa cidade, o que ele fazia? Ia para a sinagoga. Não tem como a gente receber bênçãos se a gente não se alicerçar. E Jesus Cristo estava explicando, tem um segundo tipo de terreno, que é o de pedras. Esse terreno, a planta não cria raiz. Não é nutrida. Como é que uma planta vai crescer sem nutrição do solo? Aí ele falou do terceiro tipo de terreno.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso era Jesus sentado no barco explicando para todo mundo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe o terceiro tipo de terreno. O terceiro tipo de terreno é diferente. E esse aqui é o mais, como é que eu posso falar? É o mais capcioso. Porque no terceiro tipo de terreno, Jesus Cristo explica que é um terreno cheio de espinhos. Só que ele fala que é o primeiro tipo de terreno de todos os quatro, ele vem na sequência. O primeiro terreno, só para relembrar, é um terreno que as aves do céu vêm e tomam a semente. O segundo terreno é um terreno que a semente não consegue criar raiz, então ela morre, por causa do sol. Não tem raiz, não tem nutrição, não é alimentada. Aí vem um terceiro tipo de terreno, é um terreno com espinhos. Só que ele fala que nesse terceiro tipo de terreno a planta cresce. Ele diz, olha, tem um terreno que é com espinho. Nesse terreno é diferente. Nesse terreno a planta cria raiz. E ela começa a crescer. Só que ela cresce sufocada. Por causa dos espinhos. Aí eu comecei a ler essa parábola, porque eu escuto isso aqui há anos. Eu leio isso aqui há anos. Aí teve um dia que eu estava lendo e digo, rapaz, pois não é que tem gente que cresce sufocado? Só que o problema de crescer sufocado é que uma hora a gente vai ter que decidir pelo reino de Deus ou não. Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo explicou, a partir do versículo 13, que no terceiro tipo de terreno, a planta ela vai criar raiz, ela vai começar a crescer no meio dos espinhos, só que vai chegar um momento em que o crescimento dela vai ser, como é que eu posso falar, impedido. Como a gente costuma dizer no nosso Nordeste, empatado, empatou o terreno. Empacou ali o crescimento, melhor dizendo. Ele só vai crescer a um determinado ponto. Por quê? Porque ele explica assim, os prazeres deste mundo vão começar a sufocar a planta. Vai chegar um momento na vida da gente enquanto cristãos que nós vamos ter que decidir colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? A Bíblia fala, só para fazer um link aqui com esse terreno, que certa vez Jesus Cristo estava andando com os discípulos e chegou para ele um jovem rico. Eu já preguei isso aqui na igreja uma vez, acho que umas 2 vezes. Chegou um jovem rico. Esse jovem rico chegou para falar com Jesus na frente de todos os discípulos. E ele chegou para indagar Jesus. Olha a indagação dele, acho que está lá em Marcos capítulo 10, se eu não me engano. Ele pergunta, Senhor Jesus, como que eu faço para poder ter acesso ao reino dos céus? A preocupação dele era excelente. Ele perguntou, como que eu faço para ter acesso ao reino dos céus? Aí Jesus Cristo explicou, tem os 10 mandamentos. Deixa eu lembrar aqui, gente, eu não lembro de todos eles, nem da sequência. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Aí vem a sequência que eu não lembro toda, amarás o teu próximo como a ti mesmo, honrará teu pai e tua mãe, né? Assim os mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás. Aí Jesus Cristo foi falando. Ele chegou para Jesus e os discípulos assistindo. Ele chegou para Jesus e disse assim, eu já faço tudo isso. Bateu no peito, eu já faço tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele cumpriu outra promessa. Ele cumpriu outra coisa que fala na palavra dele. Ele deu assim, como é que a gente posso falar? Ele escaneou o sujeito todinho. Como diz o outro, ele bateu um raio-x no rapaz. Então, um raio-x mesmo. Tem um raio-x no coração do rapaz e identificou que de cara ele já não estava cumprindo o primeiro mandamento. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando identificou que naquele coração tinha outra coisa acima de Deus, qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus acima de todas. Só que tinha outra coisa que ele estava amando acima de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para ele e fez 2 propostas. Quais foram as propostas? Vende tudo que tu tens. Primeira proposta. A segunda proposta era de ele não lucrar com a venda e dar aos pobres. A Bíblia diz que o semblante do rapaz mudou. E os discípulos assistindo. O semblante do rapaz mudou. E a Bíblia diz que ele foi embora com o semblante baixo. Assim que a palavra de Deus fala em algumas versões. Aí eu sou adepto da seguinte tese, irmãos. Que Jesus Cristo não queria que ele vendesse. Jesus Cristo só estava testando para saber se no coração daquele rapaz ele era primeiro lugar. Você consegue compreender? O mesmo teste que Jesus Cristo fez com aquele rapaz foi o teste que Deus fez com Abraão. Vamos relembrar, vamos voltar mais um pouquinho no link que eu estou fazendo. O que foi que Deus fez com Abraão? A Bíblia diz que um dia Deus chegou para Abraão. O Abraão já era um senhor de muito mais de 100 anos. Chegou e disse, Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho. Você lembra dessa passagem, não lembra? A Bíblia diz que o Abraão foi embora. Ele, o Isaac e 2 servos. E o jumento.
Eles andaram 3 dias. Quando eles chegaram no pé do monte, a Bíblia diz que o Abraão mandou os servos ficarem. Subiu ele e o Isaac. E aqui, irmãos, só para fazer um link dentro do link, o Isaac, ele já era uma representação, ele era um prelúdio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Isaac subiu com a madeira que ele iria ser queimado nas costas. Quem foi que carregou a cruz de Cristo? Quem foi que carregou a cruz de Cristo? Cristo. O Senhor Jesus Cristo carregou o próprio instrumento de morte, igual o Isaac. A Bíblia diz que subiu só o Abraão e o Isaac para o monte, não é assim? A Bíblia diz que quando eles subiram para o monte, o Abraão começou a preparar o altar, começou a botar as pedras. E o Isaac foi lá ajudando ele, colocando lá a madeira que ele subiu carregando. E o Isaac não era um moço não, tá? Acredita-se que o Isaac tinha mais de 20 anos. Ele já era um homem. E o Isaac carregando a pedra. De repente o Isaac se tocou, se não antes. Ele disse assim: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O altar está aqui. A madeira também está aqui. O cutelo, ou vai que o Abraão era um nordestino, a peixeira está aqui. O Senhor está aqui. Cadê o cordeiro? O gato subiu no telhado. Cadê o cordeiro? Aí o Abraão falou uma frase. O Abraão lançou uma profecia lá no Gênesis. O que foi que ele falou? Deus proverá um cordeiro para si. Repete comigo, 1, 2, 3. Deus proverá um cordeiro para si. Centenas de anos depois, Deus proveu um cordeiro para si. Você pode dizer só um amém, só um amém, só um amém. Deus proveu um cordeiro para si. A Bíblia diz que o Isaac se deitou. Todo mundo fala do Abraão, mas poucas pessoas falam do Isaac. Gente, o Isaac sabia de tudo. Você não enxerga em momento nenhum o Isaac se rebelando contra o pai. O Abraão já era um senhor de mais de 120 anos. Se o Abraão virou pai do Isaac com 100, o Isaac tinha mais de 20. O Abraão tinha quantos? Vamos botar 120 por baixo. O Isaac era um homem forte, o Abraão já era um velho. O Isaac se deitou. E a Bíblia diz que quando o Abraão foi descendo o cutelo, veio um anjo, e algumas versões da Bíblia falam que o anjo veio berrando: Abraão, 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 Deus proveu um cordeiro para si. Quando o Abraão virou atrás, tinha um cordeirinho amarrado. Diga glória a Deus. Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração do Abraão. Consegue entender? Jesus Cristo não queria o dinheiro do jovem rico, Jesus Cristo queria o coração daquele jovem rico. Por que eu puxei 2 links com você nesse terceiro terreno? Porque o terceiro terreno a gente cresce. A gente cria a raiz, mas vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que escolher entre Jesus e os prazeres do mundo. A gente frequenta a igreja, a gente vai sendo abençoado, mas vai chegar uma hora que a gente só vai crescer em conhecimento e graça se a gente optar por Jesus. Vai chegar o momento da decisão. E eu preciso falar isso urgentemente para você nessa noite, do último domingo do mês de junho. Próximo domingo já é julho. Jesus Cristo está voltando. Ah, misericórdia. Jesus Cristo está voltando. E Ele vem buscar aqueles que optaram por Ele. Quem optou por Jesus aí? São esses. Olha como a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia diz, e é a Bíblia que fala, que um dia nós iremos encontrar Jesus nos ares. 25 centavos de amém. Um dia nós iremos encontrar Jesus nos ares. Quem vai encontrar Jesus nos ares? Promessa da Bíblia. Para aqueles que permanecem. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo começou a falar do quarto terreno. Eu fico imaginando aquela multidão olhando, sem entender patavina nenhuma. Por que você está falando isso? Porque nem os discípulos entenderam. A Bíblia diz que depois Jesus Cristo chamou os discípulos e disseram assim. Ele disse assim: vocês entenderam o que eu falei? Os discípulos: entendemos nada. Mas para os discípulos, Jesus Cristo fazia questão de explicar tintim por tintim. Porque a tratativa de Jesus com a multidão é uma, com os discípulos é outra. Vou falar de novo. A tratativa de Jesus com a multidão é uma, com os discípulos é outra. Você é multidão ou é discípulo? Vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que na primeira multiplicação de pães e peixes, porque foram 2, tá? Foram 2. Na primeira multiplicação de pães e peixes, quantas pessoas Jesus Cristo já alimentou? 5.000, foi isso? Foi não. A Bíblia fala que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na verdade, o milagre de Jesus é muito maior do que o que a gente lê. Muito maior. Naquela época, mulher e criança não entravam na contagem.
Se você pôr uma mulher e uma criança para cada homem, dá 15 mil. Aí você diz, mas nem todo mundo era casado e nem todo mundo tinha só um filho. Então eu vou entrar nessa margem de erro, 15 mil. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele fez uma coisa organizacional, mas não foi só organizacional, não. A palavra de Deus fala que na multiplicação, na primeira multiplicação de pães e peixes, ele mandou as pessoas sentarem em grupo de 50 e em grupos de 100. A Bíblia diz que ele pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu ao céu, agradeceu e começou a partir. Só que Jesus Cristo partiu e multiplicou os pães e peixes e deu aos discípulos, e a Bíblia diz assim, e por sua vez os discípulos deram à multidão. Em outras palavras, quem está perto de Jesus é abençoado, amém? Mas só quem é discípulo é servido por Jesus. Vou falar de novo, a multidão recebe bênção, mas quem é discípulo tem o privilégio de ser servido pelo Rei dos Reis. A Bíblia diz que Jesus Cristo deu aos discípulos, que por sua vez deram à multidão. Jesus Cristo não deu pão e peixe para a multidão, não, porque a multidão vai embora depois que é abençoado, os discípulos ficam. Vou falar de novo. A multidão é abençoada, a multidão recebe milagre, mas os discípulos são alimentados diretamente pelas mãos de Jesus. É diferente. Quando Jesus Cristo entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, quem foi que ele levou? Pedro, Tiago e João, no barquinho, né? Sempre tem a piada. Pedro, Tiago e João. Ele levou a multidão? A Bíblia diz que quando ele entrou tinha uma multidão chorando e zombando dele, ele mandou todo mundo embora e ficou só com os discípulos. Discípulo é diferente. Você é discípulo ou multidão? Fala bem forte, você é discípulo ou multidão? Pois você vai ser servido por Jesus. É diferente. Para os discípulos, Jesus Cristo chamava e explicava a parábola. Para a multidão, ele não explicava, não. A Bíblia diz que ele estava no 4º tipo de terreno. O 4º tipo de terreno é diferente. 4º tipo de terreno ele chama de terra boa. Quem é terra boa aí? 4º tipo de terreno é terra boa. Ele só olha. Mas tem o 4º tipo. O 4º tipo é aquele tipo que o semeador sai a semear e joga a semente. Essa semente ela cria raízes, ela cresce e ela produz a 30, 60 e 100 por 1. O que é isso? É uma explicação agrícola, que uma semente é plantada e dessa semente ela produz 30 frutos. Ou ela produz 60 frutos. Ou ela produz até 100 frutos. Em outra palavra, para quem é boa terra, a prosperidade é tão grande que vai transbordar para quem cerca. É diferente. Só que você não enxerga em momento nenhum que a gente acabou de ler, que a boa terra não passa por espinhos. Aqui está dizendo que não tem espinho na boa terra? Aqui está dizendo que não tem pedra na boa terra? Aqui está dizendo que não pode ter aves do céu rodeando a boa terra? Só diz que na boa terra produz, e produção em massa, em larga escala. Aí você diz assim, como é que eu faço para ser boa terra? Isso é o grande lance da parábola. Como é que eu faço para ser boa terra? É simples, a decisão é sua. A decisão é sua, a decisão é minha. Chegou um rapaz para mim uma vez, e ele disse assim, já estou encerrando, tá, irmãos? Ele disse assim, olha, eu estou muito feliz. Ele contando para mim, tá? Ele disse assim, todo dia eu bebia. O cara era do Pinga de Mim. Lembra da música? Nessa casa tem goteira, pinga de mim. Todo dia. Ele disse, olha, eu vou falar uma coisa, tá com 3 semanas que eu não bebo. Eu digo, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, permanece firme com Jesus. Aí ele disse, por quê? Eu digo, é simples, vai chegar o dia que você vai beber. Ele diz, por que você está falando isso? Eu digo, porque o processo de transformação de uma pessoa é diferente do de outra. Tem gente que tem uma transformação instantânea, tem pessoas que não. É gradativo, é gradual. Tem gente que se transforma na primeira vez que vem para a igreja, tem pessoas que não. Gente, os discípulos, muitos deles só vieram se converter a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Não foi nem depois que Jesus morreu. Você sabe quantos discípulos ficaram do lado de Jesus quando Jesus Cristo foi para a cruz? Você sabe quantos? 1. Sabe quem foi? Quem? João. Só ele. O meu xará foi embora. O Pedro negou Jesus 3 vezes, foi embora. O Judas traiu Jesus. O Tiago foi embora. Bartolomeu foi embora. Foi todo mundo embora. Só o João ficou. O processo de conversão de uma pessoa é diferente do de outra. E a minha palavra para aquele homem foi o seguinte,
permanece. Quando você cair, permanece. Porque a palavra de Deus fala que quem nos sustenta de pé é a destra fiel do Senhor. Você sabe o que é destra fiel? Mão direita. Fiel. Eu amo esse versículo. Por favor, nem falei. Procura esse versículo aí. Está em 1 Timóteo, que o Paulo estava explicando para o Timóteo. Timóteo era um pastor novo, que o Paulo estava ensinando. O Timóteo foi pastor, acho que em Tessalônica. O Timóteo, se eu não me engano, ele teve um período de pastoreio em Corinto. A igreja de Corinto era tão complicada que o Paulo teve que pegar o Timóteo de volta. Ele não conseguiu dar conta. Aí o Paulo estava explicando para o Timóteo o seguinte: olha, que o nosso Deus, o funcionamento da vida do cristão é a via de mão dupla, como o pastor Paulo fala muito aqui. Se a gente tiver compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com a gente. Se nós permanecermos firmes com Jesus, Jesus Cristo vai ser firme com a gente. Então, a reciprocidade. Só que o Paulo ele faz um adendo, ele disse assim: porém, eu acho lindo esse versículo, se nós formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a sua própria natureza. Vou falar de novo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A natureza do Deus que eu sirvo e que você serve é uma natureza de fidelidade. Olha que coisa linda, gente. O Paulo estava explicando para o Timóteo: olha, Timóteo, é o seguinte, se tu tiver compromisso com o Deus que tu serve, ele vai ter compromisso contigo. Se tu for firme com o Deus que tu serve, ele vai ser firme contigo. Mas no dia que tu for infiel com ele, fica tranquilo, ele permanece fiel a ti. Ele não te retribui na mesma moeda, não. Ele não pode negar a própria natureza dele. A natureza dele é de fidelidade. Diga glória a Deus. Gente, achou? Não é isso aí não. É em Timóteo. É o Paulo falando para o Timóteo. Então, para a gente ser quarta terra, é uma decisão nossa. A tentação para a gente ser a terceira terra é enorme. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos, todos nós, e eu me incluo nesse meio, vivemos uma luta diária e cotidiana da carne com o espírito. A Bíblia fala no Salmo 42, versículo 1. Que assim como a corça anseia sobre as águas, o nosso espírito anseia pelo Senhor. Outras palavras, o que o salmista está dizendo? Que a minha carne não tem vontade de estar na casa de Deus, não. Mas o meu espírito é doido para estar. Porque é lá na casa de Deus que ele se alimenta. Quem aqui, levante sua mão com sinceridade. Quem aqui já veio para a casa de Deus de um jeito e saiu muito melhor no final do culto? Levanta a mão. Isso é obra do Espírito Santo, testificando com o teu espírito. Porque a tua carne não queria vir, não. A tua carne estava doida para ficar assistindo o jogo no final do domingo. Não queria vir de jeito nenhum. Salmo 42, vamos ler? 1, 2, 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. Em outras palavras, o meu espírito está suspirando pela presença do Senhor. E a minha carne fica: rapaz, fica deitado na rede, rapaz, tua barriga está cheia, vai comer um sorvete, vai comer um pirão de peixe, não vai não para essa igreja. O culto termina à tarde, os irmãos ainda tem uma história de ficar na hora do louvor. Fala com o irmão do teu lado. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão. Gente, esse negócio de falar com o irmão é chato, né? Mas falei com ele: meu irmão, abençoado, bonito, cheiroso, seja uma boa terra, me leva para o lanche no final do culto. Olha, gente, vai que a boa terra paga o lanche, ó. Vai que dá certo, hein? Boa terra, 30, 60, 100 por 1, vai só produzindo. Gente, ser boa terra é difícil, mas é prazeroso no final das contas, porque a boa terra vai ter prosperidade. E quando eu falo prosperidade, você sabe o que significa prosperidade? Ausência de necessidade. A gente fala em prosperidade, as pessoas linkam logo a algo financeiro. Não é só financeiro, não. É financeiro também. Amém, gente? Quem está precisando de uma prosperidade financeira, levanta a mão. Todo mundo. Mas tem gente que está precisando de uma prosperidade de paz dentro de casa. Tem pessoas aqui dentro, que eu conheço, não só aqui dentro, fora daqui, que se você chegar para ele e dizer: tu quer ganhar um Renegade no quarto prêmio do Maracapa, ou tu quer paz dentro da tua casa? Eu quero paz, porque o negócio lá está difícil. A família está se destruturando inteira. Tem gente que está precisando de prosperidade, de paz dentro de casa. Tem gente que está precisando de prosperidade na saúde. Eu tenho orações para fazer no final do culto aqui. Tem uma conterrânea minha que ela veio me pedir oração na quinta-feira. Eu perguntei: eu posso pedir oração à igreja? Posso pedir? Pode sim. A mãe da Renata, o nome dela é Francisca. Coloca para mim, por favor. Está internada a mãe dela com câncer no útero. Os médicos querem fazer uma quimioterapia, só que para iniciar a quimioterapia tem que regularizar a função renal. Ela veio desesperada. Ela conversou comigo chorando, no final disse: eu posso dar um abraço no senhor? Eu digo: lógico.
Lhe abraço na hora. A gente orou por ela na quinta, a gente vai orar agora. Ela viajou, a bichinha nem vai participar. Ela veio e disse: eu não vou poder participar do aniversário da igreja, eu já comprei meus ingressos, mas eu vou estar com a minha mãe. Tem gente que está precisando de uma prosperidade na área da saúde. Você sabe como é que você vai ser próspero? Sendo boa terra. Criando raízes. Aí você vai ser abençoado. Quem precisa de prosperidade aí, dá um glória a Deus. Como é que eu faço para ser a boa terra? Permanecendo em Jesus. João 15. Acho que é João 15, 7. Jesus Cristo deu um segredo para a gente encerrar na noite de hoje. Ele disse assim, ó, leia comigo, 1, 2, 3. Se permanecerdes em... E as minhas palavras pedirão o quê? E vos será feito. Promessa de Jesus. O que ele falou aqui? Se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vocês. O que Jesus Cristo comparou com semente? No início da parábola, o que ele comparou com a semente? Se vocês permanecerem em mim, e as sementes que eu lançarem criarem raiz e brotarem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem. Vou falar de novo. Se vocês permanecerem em mim, e a semente criar raiz dentro de vocês e permanecer em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, vos será? Quem toma posse aí? Põe a mão na tua cabeça e diga: eu recebo, eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida. Promessa da Bíblia. Amém, irmãos? Só a Bíblia que eu estou passando para vocês. Ai, mas permanecer é difícil. É. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Olha o seguinte, a gente nem fala muito desse versículo aqui. Ele disse assim, ó, o reino de Deus é tomado por esforço. Você vai ter que matar a tua carne todo dia. E aí cai por terra esse discurso coach que as pessoas dizem assim, não tem problema com coach não, pelo amor de Deus. Mas é um discurso que diz assim, seja a melhor versão de você mesmo. A tua melhor versão não alcança o reino dos céus. Jesus Cristo falou uma coisa completamente diferente. O que ele falou? Se quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... Em outras palavras, a gente tem que se matar a nossa vontade todo dia para poder alcançar o céu. Aí a gente vai ser boa terra. Aí a gente vai ser abençoado. Quem é boa terra aí, levanta a mão.